Passageiros do transporte público de Campinas tiveram uma manhã difícil hoje. Motoristas da linha verde, que atendem a região dos Amarais, Barão Geraldo, Cidade Judiciária e Abolição, fizeram uma paralisação e a gente vai saber mais detalhes a respeito disso com a repórter Juliana de Paula, porque não bastasse esse caos no começo da manhã, Juliana, foi uma situação pontual ali que você vai contar pra gente, mas essa insatisfação com o transporte público, não aconteceu milagrosamente nesta terça-feira, ela já vem de algum tempo, é isso? Exatamente, Gustavo. Boa tarde para você e para quem nos acompanha. Já é uma reclamação antiga dos moradores de Campinas, especialmente daqueles que necessitam no transporte público. A gente até conversou com algumas pessoas que dependem realmente dos coletivos para ir e vir, para trabalhar, para voltar para casa, e realmente a insatisfação é bastante grande. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir um pouco aí essas pessoas. Hoje, pontualmente, de fato, foi os condutores da linha verde que resolveram parar. Por volta das 5h40, de acordo com a INDEC, começou esse protesto ali na garagem da VB3, que é a empresa responsável por essa linha, e por volta das 7h40 eles retomaram aí os trabalhos. Dos 179 ônibus dessa linha verde, apenas 25 saíram da garagem, ou seja, isso equivale a 75% da frota. Eu falei que eles voltaram por volta das 8 horas, a circular. Imagina só quem precisa estar no trabalho às 6 horas da manhã, às 6h30, às 7. É claro que foi uma grande dor de cabeça, um grande prejuízo, gente chegando atrasada, tendo que ligar para a chefe, enfim, para explicar todo esse transtorno, A INDEC e também a Setcamp, que é o Sindicato das Empresas de Transportes Coletivos de Passageiros, aliás, da região metropolitana, disse que eles foram surpreendidos. Não houve um aviso prévio dessa paralisação de hoje cedo. Já os condutores e também o Sindicato dos Trabalhadores falaram que tudo isso foi causado por descontentamento com a empresa e também porque eles estão reclamando de punições indevidas, que os condutores consideram indevidas, como, por exemplo, as multas que quando eles levam e batidas, alguma coisa assim em relação aos veículos, eles acabam tendo algumas punições, como, por exemplo, deixam de receber a cesta básica e também ficam alguns dias suspensos. Foram essas as explicações para essa paralisação. Vamos ouvir o que dizem os passageiros, quem depende desse serviço em relação ao transporte público, não somente sobre o que aconteceu hoje, mas como você mesmo disse, em relação a todos os dias aqui na cidade de Campinas. Vamos ouvir. O ônibus está caro, você pega um ônibus lotado, diminui a frota de ônibus, aí amontoa todo mundo num ônibus só, porque eles acham que diminuindo a frota vai melhorar para eles, mas eles não pensam no usuário. Aí o usuário vai ter mais pessoas junto ao mesmo tempo. E as condições do ônibus? São precárias também, São bem precárias. A gente anda em pé, anda chacoalhando para lá e para cá, o preço não é nada acessível. E quem depende do ônibus para trabalhar todos os dias sabe como que é, Tem que melhorar muita coisa. O número de ônibus na rua, a quantidade de pessoas que pega é extremamente... Tipo, horário de pico, parece que eles reduzem mais ainda o número de ônibus. Então, fica a superlotação. Horário, eles não têm horário. Então, não tem horário. E a passagem está muito cara. Deus me livre, para nada, Uma das maiores reclamações é sempre essa, de que a taxa, a passagem é muito cara, uma das mais caras do Brasil até, e eles não têm o retorno esperado. Os ônibus demoram, tudo isso que vocês ouviram aí, demoram, não tem as melhores condições para os passageiros, a superlotação. A gente está numa época de pandemia, eles reclamam que ao invés de aumentarem esses ônibus, diminuíram. Enfim, são muitas as reclamações, sim. E a INDEC disse que assim que percebeu o transtorno que seria causado ali, assim que percebeu o protesto, a ação, agiram de forma emergencial e trouxeram frotas, reservas de outras cooperativas para atender, para assistir aí a população. A gente também entrou em contato com a Setcamp para se posicionar, que o sindicato, o Setcamp, o sindicato das empresas, e até o momento eles não retornaram o nosso contato, Gustavo. Mas fica aí então o nosso registro dessa manhã tumultuada em Campinas e também o posicionamento
de quem mais precisa e de quem mais sofre quando uma situação como essa acontece. Eu volto com você. É isso, é a moral da história, né, Juliana? Eles entendem entre eles, não é? Os motoristas, se estão insatisfeitos, deveriam resolver isso com a empresa e não prejudicar o motorista. E por outro lado, as empresas também se colocam dessa forma, né? Ah, fomos pegos de surpresa e tal, mas os problemas relatados pelos moradores não é nada surpreendente, né? Como você mesmo disse, é algo que a gente ouve quase que diariamente com vocês nas ruas, não é? Então esse problema, embora tenha resolvido de forma emergencial nas primeiras horas da manhã, agora emergencial entre aspas, né? 2 horas de paralisação em horário de pico, então esses outros problemas, poucos veículos, condições precárias, não são problemas emergenciais e que também esperam uma solução, como colocou bem aí a população e as pessoas ouvidas por você. Obrigado, Juliana, e até daqui a pouco.